Shalom, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Meu nome é Eli Simberg e hoje refletiremos sobre um texto muito interessante que está escrito lá no livro das Revelações, que nos diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então hoje nós veremos aí o que diz o conceito judaico bíblico a respeito desse texto dito por Jesus. A impressão que temos é que Yeshua falou três coisas com o mesmo significado. Mas não, os três termos utilizados por Jesus têm um significado particular. Como você deve saber, o termo Apocalipse provém de onde? Provém do grego e significa revelações. Não somente do futuro, né, gente, mas também aí do passado e do presente, como vimos lá no vídeo em que eu falo sobre Apocalipse em 12 minutos. Então vale a pena lembrar que, apesar de algumas cartas apostólicas terem sido escritas em grego, gente, a chave do conhecimento bíblico provém de onde? Provém do contexto judaico e, por isso, não devemos de forma alguma criar conceitos a partir do pensamento filosófico greco-romano, porque senão a gente vai falar besteira. Os termos alfa e ômega revelam que no Messias está contido todo o plano de Deus escrito onde? Na lei, nos profetas e nos salmos. Por isso ele é o Aleph, o Tav, o alfa e o ômega, o A e o Z. O Messias ele disse assim: Não cuideis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas cumpri-los. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum J, Yud ou um tio, um traço, jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Numa outra ocasião, lá depois da ressurreição de Jesus, Yeshua encontrou os discípulos e disse assim: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, olha aí, gente, o segredo. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Como você pode ver, o conceito básico de Escrituras para Yeshua e para os seus seguidores, né, os discípulos, apóstolos e tudo mais, é justamente os livros de Gênesis a Malaquias, que foram desmerecidos por quem? Por Marcião de Sinop, um gentil que influenciou na divisão dos livros bíblicos, taxando-os de Velho e Novo Testamento, como você conhece. No conceito de Marcião, o Velho Testamento apresenta os escritos do Deus maus do judeu, enquanto que o Novo Testamento é composto pelos escritos de um Deus bonzinho que você já até sabe quem que é, né? Jesus. Então, a partir daí, o Messias ele foi tirado de seu contexto messiânico e foi paganizado pelo conceito politeísta do Império Romano. Não podemos nos esquecer que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o Pai, por único Deus verdadeiro, e a Jesus, o Messias, a quem enviaste. Interessante notar que Marcião de Sinop foi excomungado da Igreja Católica, né? Porém, os seus conceitos heredes aí continuam influenciando, gente, os crentes gentios até os dias de hoje. Na segunda parte do texto, lá de Apocalipse, Yeshua disse: Eu sou o princípio e o fim. O Messias é o princípio do quê e o fim do quê? Vamos ver o que dizem as Escrituras. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém. Presta atenção, a testemunha fiel e verdadeira. Mas atenção, o princípio da criação de Deus. Graça e paz seja convosco da parte daquele, que é o Pai, que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o Messias, que é quem? A fiel testemunha.
Note que quem era, quem é e quem há de vir é o próprio Deus Todo-Poderoso, que o próprio Messias o chama de Pai. E atualmente o Messias está trabalhando no plano de restauração de todas as coisas para quê? Para que o Deus Todo-Poderoso venha. O Messias, ele é a fiel testemunha, o princípio da criação do Todo-Poderoso, aquele que desde o princípio, gente, estava programado para o quê? Para morrer. Aquele que foi designado para salvar a humanidade e preparar o mundo para o quê? Para o reino eterno de Deus com os homens aqui na terra. Por isso está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Por quê? Porque ele é o princípio da criação de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Estes versículos, gente, demonstram claramente a Shekhinah de Deus, ou seja, a representatividade do Todo-Poderoso através de quem? Do Messias. E por isso ele é chamado de Deus, apesar de não ser o próprio Deus e também não fazer parte de forma alguma de um rol politeísta. Isso é pecado. O Messias, gente, coloca na cabeça, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Agora veja que interessante, assim como o Messias, os crentes também são participantes da Shekhinah de Deus por serem sua imagem e semelhança, e por isso representam o Todo-Poderoso. Veja o que está escrito: Ani amarti Elohim atem, ubnei Elion kulhem, ou seja, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Outro texto interessante: e ele, Arão, falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu, Moisés, lhe será por quê? Por Deus, por Elohim. A Shekhinah também é vista, gente, na oração de Yeshua aos discípulos, escrita lá em João capítulo 17, onde todos eles são um com Deus e com o Messias. Aqui, gente, as teorias da Trindade e do unicismo vão por água abaixo. Não falo isso para chatear ninguém, para criticar, mas é a realidade. Note que tanto Moisés quanto os juízes de Israel, o Messias e os discípulos são chamados de Elohim por serem representantes do Todo-Poderoso através da Shekhinah. Então, como você pode ver, os livros que Marcião de Sinop rejeitou lá atrás explicam todo o contexto e o conceito das cartas apostólicas, inclusive o livro das Revelações, que fala sobre o passado, o presente e o futuro. Yeshua disse: eu sou o primeiro e o derradeiro. E o que isso significa, gente? Significa que Yeshua é o único na finalidade de Messias, para a qual foi criado, não tendo sucessor e ninguém igual a ele em gênero ou espécie, apesar de ser feito à imagem e semelhança do Todo-Poderoso e nós também dele. Os homens, os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, todos nós fomos feitos em quantidade e compartilhamos de funções distintas, cada um conforme a espécie e finalidade. Porém, nenhum de nós pode ser chamado do que, gente? De Messias. Então, conforme eu falei lá no vídeo sobre a salvação no milênio, o plano único do Messias é trazer a salvação à humanidade, conquistar os reinos da terra que estão atualmente sob o domínio satânico e, finalmente, entregar ao Pai todo o poder que foi lhe concedido, para que o quê? Para que o Todo-Poderoso volte a habitar com os homens na terra e que a criação seja restaurada como era antes do caos, mencionado lá no primeiro capítulo de Gênesis. A terra, gente, não estava sem forma e vazia, como diz lá em português a versão, mas os textos em hebraico revelam que a terra estava um verdadeiro caos. Se você quiser entender um pouquinho mais o que aconteceu na Terra, assista aí o próximo vídeo que chama O Segredo de Gênesis. Então, gente, para finalizar,
é muito importante a gente entender que Yeshua, ele é o alfa e o ômega. Por quê? Porque nele está contido todos os planos de Deus revelados nas leis, nos profetas e nos salmos, que testificam dele. O Messias, ele é o princípio e o fim. Por quê? Porque foi criado com o propósito de restaurar o plano de Deus, inclusive ainda no céu, ele se apresentou a Deus e disse: olha que interessante, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. A mudança, gente, no tipo de sacrifício não invalida de forma alguma a lei de Deus. Caso contrário, o segundo sacrifício ele não terá validade, ele não terá base. O plano de Deus, desde o princípio, gente, era para que o Messias fosse morto. Está escrito: e adoraram a besta, né? Todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, gente, isso já era o plano de Deus. O Messias, ele é o primeiro e o derradeiro porque não tem nenhum sucessor e ninguém é igual a ele com um propósito messiânico. Ninguém, nem no céu nem na terra, não há. Então, virá o fim quando Yeshua tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Por quê? Porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é quem? A morte. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou. Para o quê? Para que Deus seja tudo em todos. A Bíblia lá se explica. O cumprimento desses acontecimentos nós vemos a partir do capítulo 21 de Apocalipse, onde os novos céus e a nova terra serão definitivamente restaurados, né? Está escrito: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, que são os povos, nações, enfim, já não existem. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, olha aí, gente, que interessante: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarás, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. É Deus que está vindo habitar conosco e não nós com ele. Então, gente, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Shalom, shalom.